Vamos lá. Pai, Senhor nosso Deus, estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, de corações abertos. Não precisa nem bater, pode entrar, Senhor. Sei conosco. Traga junto de Ti toda a sabedoria, todo o Teu conhecimento, Pai, para que nós possamos angariar cada vez mais as nossas batalhas, as nossas lutas, mas principalmente as nossas vitórias. E hoje nós vamos falar disso, Senhor. Então toma conta de todo esse recinto, que o Teu Santo Espírito esteja conosco e que o Senhor cresça e nós diminuamos, porque nós estamos aqui para honrá-lo, para glorificá-lo e servi-lo no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, pode se sentar, fica à vontade. Eu gostaria que vocês abrissem a página, a apostila de vocês na página 86. Não tem problema. É que depois você vai ter que lembrar, pode? Tudo bem? Eu não sei se vocês repararam, alguém teve a possibilidade ou a chance de ler essa aula antes de vir para cá ou não? Não? Então tá jóia. A página 86 é uma meia cópia, ou quase que uma cópia inteira da página 87. Então vocês podem cancelar a página 86 para que a gente possa iniciar então na página 87, tá? Vocês podem abrir assim a apostila, vocês vão ver que a página 86 é semelhante, muito próxima, né, da página 87. Tá joia? A responsabilidade nossa aqui, principalmente nós que somos preletores, professores, é exatamente fazer sempre um elo de ligação, como se a gente estivesse numa corrente, e a gente precisa sempre estar trazendo alguma coisa daquilo que foi dito, e para a gente poder preparar o ambiente para entregar alguma coisa lá para o próximo professor, tá? Então, vocês sabem o que nós estamos tratando aqui nessas últimas aulas, não sabem? Nós estamos tratando sobre a autoridade espiritual do crente, de nós cristãos, para que a gente possa estar fazendo o quê? O uso dessa autoridade. E é bacana porque eu fico extremamente agradecido pelos dois outros professores, que foi o pastor Emerson e a missionária Keila, que eles falaram especificamente sobre a autoridade sobre o pecado e a autoridade espiritual sobre a carne. E exatamente isso, vou fazer o link da aula da Keila para a minha, para poder entregar para a Ana, que vai ser a próxima preletora na semana que vem. Foram 4 tópicos que chamou a atenção, mas esses 4 tópicos, se vocês analisarem nas páginas anteriores, vocês vão ver. Gostaria que vocês me ajudassem. A Keila, como eu falei, explorou 4. E ela falou o seguinte: carne é carne e espírito é? Espírito, exatamente. Diariamente, sempre devemos escolher crucificar a nossa carne, perfeito. Nós devemos andar pelo Espírito. E lá naquela história que ela falou de Zorobabel era um líder de Judá na reconstrução de Jerusalém, quando do exílio, né, no retorno do exílio da Babilônia. E Deus, falando com Zorobabel, falou o quê? Falou o seguinte: não é por força, mas é pelo meu Espírito. Vocês entendem essas 4 coisas que foram abordadas? Carne, é espírito, que a gente deve crucificar a carne diariamente, que a gente tem de andar pelo Espírito e que é sempre pelo Espírito de Deus que nós vencemos o quê? A carne. Isso. Hoje nós vamos dar um passinho a mais. Hoje nós vamos falar da autoridade espiritual do crente sobre o inimigo. Exatamente, porque se a gente já venceu o pecado, se a gente já venceu a carne, resta-nos ter o entendimento. Eu tenho certeza que nós já temos o entendimento pelas pregações que a gente recebe culto a culto do nosso pastor André. Mas é interessante a gente rememorar isso para que a gente entenda que essas 3 adversidades são facilmente vencidas para quem tem isso em memória e pratica isso. No finalzinho a gente vai ter uma dinâmica que eu vou precisar da ajuda de vocês, tá? Para a gente exatamente guardar isso, para a gente poder evoluir de forma humana, mas como cristão, para vencer essas dificuldades que a gente tem ao longo da nossa vida. Tá joia? Se eu falar para vocês hoje que a gente vai trabalhar a autoridade espiritual contra o inimigo, alguém já ficou face a face com o inimigo? Sabe falar se ele tem chifre, se ele tem barba, pé de bode, essas coisas? Não.
Mas quantas vezes vocês se depararam com uma circunstância assim, ó, falou alguma coisa e isso não soou bem, não desceu bem para o coração? É muito mais natural, né? E geralmente isso vem de quem? De quem está distante ou de quem está mais próximo? Hã? De quem está distante? Geralmente é quem está mais próximo. Mas vem de distante também, né? Porque às vezes a distância é vencida, mas geralmente quem traz isso na nossa vida é exatamente quem está mais próximo. De quem a gente menos espera de que venha alguma palavra adversa àquilo que a gente está vivendo na vida cristã. Certo? Então, se nós nunca tivemos a oportunidade de ficar face a face, mas nós percebemos isso, o que a gente precisa entender sobre a autoridade espiritual sobre o inimigo? É que nós temos de ser racionais. Porque o inimigo manda o que para a gente? Setas inflamadas. Em qual direção? Aqui? Aqui. Bacana. É isso. É por isso que eu estou tentando trazer para vocês para essa racionalidade. Mesmo nessa condição espiritual, eu gostaria que vocês entendessem a racionalidade para que vocês possam combater esse inimigo usando essa autoridade espiritual contra o inimigo, independentemente desse ataque, de forma racional. É como a gente vem participar dos cultos. Os nossos cultos, a nossa adoração a Deus, ela tem de ser racional. Porque se a gente se deixar levar pelo coração, o escritor bíblico já falou, né? O nosso coração é enganoso. Então nós precisamos nos deixar levar pela racionalidade, pela nossa mente. Então tá, para mim é uma operação um pouco difícil. Quem já participou do culto até o culto das 10 horas? Ninguém? Vocês já participaram, né? Então tá jóia. Então muita gente vai falar um pouquinho do culto que o pastor André trouxe por conta do conteúdo, tá bom? Mas independentemente disso, por que nós devemos ser racionais e combater o inimigo dessa forma, de forma racional, não emotiva? Anotem para mim, por favor, para vocês olharem depois, mas eu vou lê-lo, tá? Foi Paulo escrevendo para Roma, para a igreja de Roma, está lá no capítulo 11 de Romanos, tá? O versículo 36. Nós devemos fazer isso por quê? Porque esse versículo 36, em Romanos 11, traz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Vocês entendem a profundidade dessa frase? Vocês entendem a racionalidade disso para que a gente possa continuar combatendo o inimigo com toda a autoridade espiritual que nos cabe? Então tá jóia. Eu gosto muito desses slides, né? Como a gente vai falar autoridade sobre o inimigo, eu gosto muito porque traz uma linguagem às vezes um pouco moderna, né? Olha o que está escrito embaixo. Como que a gente pode exercer essa autoridade espiritual com o inimigo sem pirar? E que nem falava aquelas músicas, né? Sem pirar o cabeção, né? De novo, onde está o problema? Na cabeça, na mente. Então, é sem pirar o cabeção. E é interessante porque às vezes a gente se esquece, ou às vezes a gente se deixa levar por circunstâncias deste mundo em que a gente está inserido, porque Cristo já venceu o diabo. E aí tem um spoiler: se ele já venceu, em toda batalha que você for entrar, você já entra de que forma? Ganhando. Porque você já é vencedor. Ou seja, você não luta. Você não entra na luta para conquistar a vitória. Por quê? Porque você não precisa ir em busca dela. Jesus já fez isso na cruz. E nós vamos explorar um pouquinho mais nesse sentido aqui, tá? Eu gostaria que vocês vissem, então, na página 87, eu precisaria que alguém lesse para mim, por favor, a autoridade sobre o inimigo, né, sobre Satanás e seus demônios. Esse assunto, que são 3, tá? Nós vamos abordar 3 tópicos para a gente rememorar esses 3 tópicos, para que a gente possa estar exercendo a autoridade espiritual sobre o inimigo. Alguém, por favor, leia para mim: Cristo já venceu o diabo na cruz. Lê esse parágrafo do texto de Paulo. Por favor. Isso, na apostila. Está na apostila. Pode ler. Alguém pode ler? Por favor. Isso, por favor.
Glória a Deus. Vocês percebem? Continua lendo o comentário desse texto para que a gente explore o comentário. O diabo já foi vencido. Ele agora é um inimigo desarmado, que só pode agir por permissão ou ignorância dos crentes. A autoridade é nossa, mas deve ser exercida com fé e vigilância. Obrigado, irmão. Glória a Deus. Vocês percebem que nesse comentário fala que o inimigo já está desarmado? Mas como é que ele consegue atingir a nossa mente? Enganando. O que mais? Eu fico pensando assim numa arma mesmo, né? Se ele está desarmado, eu acho que ele deve ter algum arco, né? E deve ter algum foguinho assim, que ele pega aquela seta, ele mergulha no fogo assim e pumba, solta. Mas veja bem, ele não faz isso de forma aleatória. Porque da mesma forma que Deus está presente entre nós, ele também está olhando as nossas dificuldades, os nossos desvios, as nossas escorregadelas. Hã? Nossas tendências, é uma boa palavra. E é interessante isso, por quê? Porque o que é importante nesse comentário é exatamente o que traz no começo. O diabo foi vencido. Então, mesmo ele tendo alguma arma para nos atingir, ele efetivamente já foi vencido. E olha que interessante, novamente, esse lembrete dos três, esse primeiro lembrete é qual? É que Cristo já venceu o diabo na cruz. Na cruz, Jesus venceu as trevas e triunfou sobre o inimigo. De que forma que ele fez isso? Despojando os principados e potestades. É por isso que eu gosto dos slides. Além da gente não pirar o cabeção lá no primeiro slide, nós estamos falando o quê? Uma curiosidade da época, né? A palavra despojando refere-se aqui ao triunfo romano. E de que forma que naquela época os romanos mostravam o triunfo deles? Dessa mesma forma aqui, ó. Quando um general, um líder do exército, vencia alguma batalha no século I, ele desfilava pelas cidades, a qual ele tinha conquistado, puxando os inimigos de que forma? Totalmente subjugados, de forma acorrentada, de forma amarrada. E geralmente, olha só o que traz essa curiosidade, geralmente nus. Por que nus? Para expor toda a vergonha daquele povo que foi conquistado. E geralmente ele ia na frente com a sua carruagem e vinha expondo esse público de forma nua ao ridículo. É isso que está dizendo aqui. E foi exatamente isso. Vocês conseguem perceber isso na mão de um general, onde o nosso general de guerra é Jesus Cristo? Olha como termina. Jesus fez isso com o diabo onde? Na cruz. Então, se nós já temos o diabo vencido na cruz, qual que é o segundo tópico que a gente precisa abordar? É que, antes da gente passar para o slide, ele venceu o diabo na cruz, ele autorizou, ele trouxe essa autoridade e ele fez o que com essa autoridade? Ele guardou para ele? Hã? Deu aos discípulos, exatamente, que é o segundo ponto. O diabo foi vencido na cruz e esse segundo ponto fala que ele pegou essa autoridade e deu aos discípulos. Tem algum discípulo aqui? Amém? É isso, obrigado, exatamente. Nós somos discípulos. Por favor, alguém na apostila, na página 87, leia para mim então, logo que está abaixo. Autoridade dada aos discípulos. Obrigado, irmã. Glória a Deus. Vocês percebem que ele fala que nos dá autoridade para subjugar o poder. Eu gosto da tradução bacana, que pelo menos agrada, me soa melhor e me faz entender melhor, da versão que está na versão internacional, na NVI. Tá? Na NVI fala assim, ó, perdão, na ACF, na Fiel. Eis que vos dou poder, o poder do nome de Jesus, para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Percebe que é poder e força? Se a gente pensar numa escala, eu pelo menos, eu falo sempre que o meu raciocínio é muito cartesiano, né? Ele é todo encaixotadinho. Para mim, poder é muito maior do que força.
É por isso que eu me simpatizo melhor com essa tradução da CF. Mas tem outras traduções que, uma coisa que eu gosto muito também, é de prestar atenção na conjugação verbal. Na Fiel ele fala, eis que vos dou. Na NVI, na atualizada e na linguagem de hoje, fala que eu lhes dei autoridade e poder. Ele já nos deu. Lembrem-se disso quando a gente estiver em uma batalha. Se o diabo já foi vencido na cruz por Cristo e ele já nos deu essa autoridade, a gente precisa mudar um pouco a nossa realidade. Vocês concordam comigo? Por quê? Por conta disso. Ó. O diabo já foi vencido, ele não governa o crente, ele não nos governa. O nosso governo está debaixo de quem? De Jesus. Nós respondemos ao reino de quem? Por isso que ele não governa a gente. E aí, ainda mais agora, reforçando esse segundo tópico, que ela foi dada, a autoridade foi dada aos discípulos, é que essa autoridade pertence a quem? Pertence a nós, que somos corpo de Cristo. Que somos a igreja, sabendo que ele é o cabeça. Então, quem nos governa é o cabeça. Vocês percebem aqui, lá no início aqui, ó, que a gente precisa criar, manter e praticar essa nova perspectiva todos os dias. Por quê? Porque o diabo foi vencido na cruz e porque ele deu essa autoridade a nós, os seus discípulos. Olha que interessante, vamos começar a meditar um pouquinho para que a gente possa compreender um pouquinho mais disso. Se o inimigo não te governa, por que a gente age como se ele estivesse nos governando? Vou pensar. Não vamos responder, porque eu vou provocar um pouquinho mais então. Agora um pouquinho, eu vou deixar um pouquinho mais tempo para vocês falarem, tá? Para pensarem, tá? Você já parou para pensar quantas vezes você tentou resolver um problema espiritual no grito, quando na verdade só precisava de um posicionamento? Qual é esse posicionamento? Pensem. Fiquem matutando, porque eu vou dar a resposta para vocês já já, tá? Vamos voltar na página 87 de novo, quando, por favor, alguém pode ler para mim? Eu acho que é o segundo parágrafo, começa assim, essa autoridade é para toda a igreja, não só para os líderes. É autoridade para repreender opressão, desfazer armadilhas espirituais, expulsar demônios e viver em paz. já respondeu a pergunta? Isso, já respondeu a pergunta. Então esse jogo de slides com aquilo que está na apostila é bacana por conta disso, porque a gente consegue ir tentando fazer vocês terem o correto entendimento para o uso daquilo que ele nos deu, que é a palavra dele, que é a presença dele. E nós vamos falar um pouquinho mais de presença, vamos explorar um pouquinho mais de presença, tá? Olha só que bacana esse outro slide. Ele nos deu uma procuração. Como fala o texto, só deu para os líderes, né? Não. Todos nós temos. Quem crê que Jesus Cristo é o nosso suficiente Salvador, tem essa procuração assinada lá. Está escrito lá embaixo na assinatura, Jesus Cristo. E olha só, essa autoridade foi dada a todos nós. E onde que está o texto? Exatamente esse texto de Lucas 19, que foi lido. Agora, olha que interessante. De novo, para a gente continuar meditando. Eu estou falando para vocês ficarem meditando, pensando. Geralmente eu brinco com o pessoal das células, né? Eu falo, a gente não faz nada da meia-noite às 6, né? Coloca debaixo do travesseiro e fica remoendo, né? Mas pensa nisso como uma procuração assinada pelo dono do universo. Por quem? Pelo dono do universo. O nome dele na base é o de Jesus, Jesus Cristo. Se ele te deu uma procuração, essa procuração é para você fazer o quê? Escrito lá embaixo, para você representá-lo em todos os lugares. E isso é extremamente importante por aquilo que eu mencionei, tentei conduzir vocês. O inimigo ataca onde? Aqui. Isso. Essa é a forma racional da gente estar exercendo
essa autoridade, é representá-lo, como se nós tivéssemos essa procuração para mostrar para todo mundo que você tem a autoridade para falar no nome de Jesus Cristo. Estão me acompanhando? Vocês estão entendendo? Porque ainda vai vir um pouquinho mais de surpresas aí, tá? Aí, novamente, a gente vai entender isso, como isso funciona na prática, tá? Nós vamos fazer uma prática, mas aí na prática, tudo isso que a gente trouxe até agora, que Jesus Cristo já venceu o diabo na cruz e que ele já nos deu essa autoridade, está nesse próximo slide. A gente já está caminhando para o terceiro ponto, para depois a gente evoluir para o final dessa ministração, tá? Alguém lê em inglês? Pare, aqui é quebre, por isso que tem a corrente, e aqui é porque traz paz. Qual a paz? Isso, é aquela que Paulo escreveu para a igreja de Filipe, os filipenses. Acho que se não estou enganado, é no capítulo 4. Ele fala exatamente isso. A paz que excede todo o entendimento. Mas vejam bem, como que você para qualquer ataque do inimigo? De que forma? Resistindo. E o que é o resistir? É para que ele não continue te bombardeando. Para que ele não continue alimentando uma visão negativa daquele pensamento positivo, ou daquele sentimento que você tem que veio de Deus. Isso que é o importante. Agora, à medida que você pega e faz isso, você desfaz essas armadilhas. Quem é que tem autoridade espiritual para combater o inimigo? Nós temos. Jesus nos autorizou, é isso que eu preciso lembrar para vocês, que ele venceu o diabo na cruz, ele nos deu essa autoridade, gente. E se a gente tem essa autoridade, nós temos de usá-la. E a primeira forma que a gente usa é resistindo. E a gente desarma, a gente quebra esses laços de passarinheiro, essas muralhas, essas potestades, esses principados. É dessa forma, desfazendo, quebrando isso. E aí você fecha o ciclo, por quê? Porque quando você consegue vencer o inimigo, o que você adquire? A paz. Qual a paz, missionária? Qual é a paz? Todo entendimento. Exatamente. E isso vira um ciclo. Vocês percebem que isso aqui vira um ciclo? A hora que você está em paz, você adquire mais resistência. Essa resistência, em qualquer outro ataque, você continua quebrando. Além de brecar, você desfaz e você adquire mais paz. Um pouquinho do slide para trás. Quem é que te governa? Quem é que te governa? Lembrem-se disso, irmãos, que a gente só faz isso porque Jesus venceu o diabo na cruz. Ele nos deu essa autoridade e a gente precisa, numa das formas de fazer o quê? Resistir. Ou seja, resistir é um ato de autoridade. Quem pode ler para mim de novo na página 87, Tiago 4:7? Porque esse ciclo está escrito na Bíblia. Vocês entendem que ele vai fugir de vós? E você não está fazendo isso para fazer um espetáculo, para ficar se mostrando. Você vai estar fazendo isso por conta daquele terceiro balãozinho lá, que é viver em paz. Isso é fundamental para nós. Porque quem vive de forma atribulada, quem tem um pensamento confuso, age de que forma? Eu até falo, às vezes a gente sabe disso, que algumas doenças são somatizações de ataques do inimigo. Nós sabemos disso. Temos exemplos dentro da nossa igreja de curas de câncer, inclusive, que nada mais é do que mágoa, rancor, que você deixou passar no teu filtro e colocou no seu almoxarifado, você colocou no seu armazém. Esse rancor e essa mágoa, estou preparando já para o final, irmãos. Esse rancor e essa mágoa somatiza. E quem tem rancor e mágoa vive em paz? Não vive em paz porque não desfez a trama que ele armou. E ao mesmo tempo, por não ter desfeito, é porque tinha um passo antes que era resistir a esse ataque, ou esse novo ataque que o inimigo causa para cima da gente. Então vamos lá. Essa aqui é um outro slide muito bacana e importante dentro do conceito dessa aula. O que é? É exatamente Tiago 4.
Primeira coisa que você tem de fazer, que Tiago fala para a gente fazer, é o quê? Sujeitai-vos a Deus. Irmãos, vocês não têm autoridade procurada por Jesus, sabendo que ele venceu o diabo na cruz? Tiago ainda vai mais profundo, ele reforça essa necessidade. Sujeitem-se ao reino de Deus, porque é ele quem vai alimentar esse seu futuro. E eu não estou querendo que você viva o futuro, eu estou querendo que você viva o presente. E o teu presente é o quê? De conturbação ou é um presente de paz? Esse que é o objetivo nosso. É que a gente converta essas adversidades em bênçãos. Então nós não podemos pular etapa. A primeira etapa é sujeitar-nos a Deus. E aí qual que é a segunda parte do versículo? Resistir ao diabo. Resistência é uma ferramenta da autoridade espiritual sobre o inimigo. Lembra que eu falei de 3? Resistir ao inimigo é autoridade, é uma ferramenta de autoridade. Então é exatamente resistir o diabo. E qual que é a consequência disso? Ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. Por quê? O nome dele tem poder ou tem força? Vou lá na tradução lá de trás. Tem poder ou tem força? Por isso que eu gosto, ele tem força. O inimigo tem força, porque o poder está no nome de quem? O poder está no nome de Jesus. Então, nós, crentes, cientes e cheios da autoridade que ele nos deu, é no poder do nome dele que a gente vai conseguir vencer o inimigo. É interessante, vou fazer um parênteses aqui, mas para tentar conduzir o raciocínio para o final já dessa aula. Vocês sabem distinguir o que é fé daquilo que deixa eu lembrar aqui, daquilo que é identidade? Vocês sabem, não? Tem um livro muito bacana, que é do pastor Dale Mast, aquele último americano que fez o culto aqui, uma quarta-feira, que é E Davi Percebeu que Era Rei. Isso. Lembra desse, né? Então tá, joia. Lá na página 19 desse livro, eu já li ele e estou relendo ele de novo, né? E a hora que a gente estava pensando em como conduzir a aula, me veio a página 19. Eu vou ler para vocês o que está escrito na página 19. Página 19 do livro do Dale fala assim, ó. A fé é o que Deus pode fazer. A identidade é no que Deus pode fazer por meio de nós. Como que a gente adquire a identidade de Deus sabendo que nós já temos a autoridade espiritual de Deus para vencer o inimigo? Alguém ora? Alguém jejua? Alguém se prostra de joelho no chão? É a intimidade. Toda vez que a gente está orando, a gente está desenvolvendo o quê com Deus? Intimidade. E por que isso é importante? Estou fechando parênteses para dar continuidade, tá? E por que é importante nós termos a identidade de Deus e não apenas fé? Por conta disso aqui, ó. Porque às vezes na fé a gente se esquece dessa autoridade e às vezes a gente fraqueja. Quem já fraquejou aqui? Né? Então é exatamente esse o sentido. Às vezes a gente esquece que a gente tem a identidade. E quando a gente sente que não tem a identidade, na verdade é um sentimento de orfandade, né? Mas geralmente eu começo a oração falando assim, Pai, Senhor nosso Deus. Por quê? Porque Ele é primeiro o meu Pai. Só que vocês me desculpem, o meu Pai é Deus. E por que eu sofro? E por que a gente sucumbe? Porque a carne, vou chegar já, porque a carne prepondera de vez em quando nas nossas vidas. Eu vou chegar lá. Mas só para a gente finalizar aqui com esse slide é o seguinte, ó, uma pergunta rápida. Se alguém hackeasse a sua mente hoje, olha o inimigo vendo e fala assim, ó, deixa eu ver o que tem dentro desse computadorzinho aí. Encontraria pensamentos de um filho amado ou de um órfão abandonado? Keila, eu vou precisar lembrar você, né? Você falou logo no começo da tua aula, falou assim, você pode entregar o seu celular para alguém ver o que está aí dentro? Olha o hacker aí, né, Keila?
Isso. Exato. Vocês entendem por que a gente fraqueja? Por conta disso, ó. Porque a gente, em vez de ter pensamentos de um filho, a gente tem o pensamento de um órfão. E aí a matriz da identidade traz pra gente que a posição do órfão, que eu não quero que vocês se concentrem no lado esquerdo, eu quero que vocês mantenham o foco aqui do lado direito. A posição do órfão é, ele luta para ser aceito, ele tem medo do futuro, ele age pela própria força, ele tem autoridade? Então por que às vezes a gente se sente órfão? Hã? Tão órfão, né? Agora, olha do lado de cá, olha do lado da identidade, olha do lado da autoridade que ele nos deu. Um filho, filho de Deus, luta por quê? Ele já é aceito. Nós somos aceitos. Por quê? Quem que deu a procuração para vocês? Nós somos aceitos por conta dele. Nós temos o quê? Aí mistura um pouquinho com a fé, né? O que é a fé em Hebreus 11:1? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a certeza de que nós temos uma herança, que nós temos um galardão. E esse galardão está aqui nesse mundo? Por que a gente se comporta como órfão? Hã? Então tá joia. Tudo isso aqui para dizer que nós, nessa matriz de identidade, temos autoridade espiritual contra o inimigo. Amém? Então tá joia. Vou migrar agora para a parte final da aula e eu gostaria aqui de explorar agora com vocês o que está na apostila aí, na página 87 ainda, se eu não estou enganado, que eu fechei os 3 assuntos, certo? Deus venceu na cruz o diabo, ele deu essa autoridade para nós e resistir é uma virtude, é uma ferramenta de autoridade. Agora na página 88, perdão. Como que a gente exerce essa autoridade? Agora eu vou gastar um pouquinho mais de tempo de forma mais tranquila. A gente teve 2 movimentos, né? Esse primeiro, que a Keila, obrigado, viu, Keila, pela tua presença, porque eu precisava usar muito disso para poder fazer o link para a Ana, inclusive, viu, Ana? São 2 movimentos para a gente poder exatamente construir. A Ana, na próxima aula, não vou dar spoiler, mas nós vamos exercer, nós vamos tentar traduzir tudo isso que nós trouxemos agora, de ordem espiritual, mas dentro da nossa rotina, dentro do nosso dia a dia, de uma forma prática. Tá bom? Então vamos lá. Qual o movimento que nós vamos explorar 2 movimentos e a Ana vai explorar os futuros, tá? Primeiro movimento, que eu falei para vocês, está na página 88, e fala pela fé e pela identidade em Cristo. Quem pode ler para mim o texto de Filipenses? Cadê o órfão? Cadê o órfão? Tudo é alguma coisa? É isso ou aquilo? Ou é tudo? Posso? É meu? Autoridade? Procuração está comigo? E em quem? Dado por quem? Naquele que me fortalece. Vocês conseguem traduzir isso na prática? Vocês conseguem colocar isso na prática? Veja bem, pela fé e pela identidade em Cristo. Opa, perdão. Aqui. Pela fé e pela identidade em Cristo. Você é órfão ou você é filho? Agora, o segundo ponto é exatamente esse. Pela renovação da mente. E aí eu vou pedir para alguém depois ler por último, tá? Mas esse slide também é muito bacana, né? É bastante contemporâneo. Celular, né, Diogo? Celular, né, Keila? Hardware. Isso aqui é o quê? Na tradução. Não deixa de ser um software. Software. Por quê? Porque o hardware só funciona com o software dentro. Então tá joia. O nosso software, para mexer esse hardware, o software está aqui. Certo? Então nós precisamos entender que a gente precisa renovar a nossa mente, aquilo que eu falei para vocês no começo. Isso aqui dá umas 2 ou 3 aulas, né, Camila? Para a gente falar a respeito. Eu vou tentar ser...
Não, calma, Camila, calma, sem spoiler, eles vão viver isso, né? Mas veja bem, esse software aqui, ele é reprogramável. E ele é exatamente isso aqui, ó. Nessa linguagem de hoje, a gente faz um updating. O que significa updating? A gente recarrega com novas ideias, com novos pensamentos, com novas vontades. Então, nós precisamos melhorar o nosso software usando o quê? Usando a palavra de Deus. Então, tá joia. Por que a gente precisa fazer isso? Porque a mente renovada, ela pensa e age com o quê? Com essa autoridade que a gente procurou explorar até agora. É aqui que a gente vai fazer isso, tá? E aí é extremamente importante isso aqui. Vocês podem ver que está até grifado, né? Como se fosse um marcador de texto. Mente velha não roda software novo. Nós não estamos falando disso aqui. Nós estamos falando disso aqui. Isso aqui, velho, não consegue fazer esse update, não consegue trazer essas novidades para o nosso dia a dia. Porque quem comanda o hardware é o nosso software. Então nós precisamos recarregar a todo momento o nosso software. Quem vai ler para mim, então, Romanos 12, 2? Que dá pelo menos mais umas 3 aulas só para falar de Romanos 12, 2. Quem pode ler, por favor? Não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Glória a Deus. Obrigado mais uma vez, irmã. Eu gosto muito da tradução da internacional, da versão internacional, tá? Como eu falei, é parte de uma das aulas, tá? Mas é o seguinte, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, a gente só consegue exercer essa autoridade se isso aqui estiver funcionando. E vocês percebem pela leitura de Romanos 12, 2, Paulo foi muito feliz, porque para mim, se não é o principal versículo, para mim, tá? Especificamente para mim, se não é o principal versículo da Bíblia, deve estar ali no segundo posto, tá? Porque é todo dia essa renovação da mente. É todo dia essa transformação. E veja bem, não é a transformação dos seus atos terrenos, mas é o seu comportamento. Lembra que eu falei lá no começo que a gente precisava de uma nova roupagem, um novo comportamento, para que a gente pudesse vencer? E essa roupagem ela é delineada, ela é montada, é uma nova roupa com base na autoridade. É exatamente isso que nós precisamos levar agora. É fazer com que isso aconteça todos os dias. Isso é imperativo. A gente não pode, a gente até pode, o livre-arbítrio é nosso, mas quem é cristão e coloca isso na frente, isso é imperativo que aconteça, é obrigatório que aconteça. É uma renovação diária, é uma batalha constante. Só que com quem a gente batalha, já foi vencido. E quem venceu ele com autoridade, deu essa autoridade para nós. E se deu essa autoridade para nós, uma das formas da gente resistir é o quê? Renovar a mente. Certo? Então tá joia. Eu gostei muito de uma... Se eu não estou enganado, foi um vídeo que eu vi do Subirá, em que o Subirá pegou e trouxe dos textos canônicos, né, dos evangelhos sinóticos, perdão, que é Mateus, Marcos e Lucas, aquele trecho que fala, por exemplo, em Marcos 2, 21, 22, eu vou ler para vocês. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Em outra leitura fala que você não pode deitar vinho novo em odres velhos, porque você acaba perdendo os dois. Você perde o reservatório e perde aquilo que a gente está recebendo toda a aula aqui dentro. Então entendam isso. Como que eu posso colocar um remendo novo numa mente velha? Vocês se lembram?
Uma mente velha não roda o software novo. Por quê? Porque se você pega esse remendo, aquilo que a gente recebe aqui, constantemente, recebe a todo culto de semana, semanal, que você consegue colocar aqui dentro estando velho, isso vai fazer o quê? Vai fazer a tua mente velha rasgar ainda mais. E o teu livre-arbítrio vai te levar para onde? Para onde que o teu livre-arbítrio vai te levar? Vai se afastar. Mas nós falamos de ter identidade. Identidade é proximidade. Entendem? Então, não conseguimos, a gente precisa renovar a nossa mente constantemente, diariamente. E a associação que o Subirá fez foi muito importante. Porque da mesma forma, se você pega vinho novo, e vinho novo, conhecimento novo, ele expande. Porque o vinho novo, quando ele é colocado na garrafa, ele continua o processo de fermentação, ou seja, ele continua produzindo gás carbônico. Então ele expande. Se você pega um odre, que é uma vasilha de couro, velha, ela fica enrijecida. Olha a roupa velha, você está enrijecido, a mente enrijecida. Se receber essa carga e ela continuar enrijecida, o que vai acontecer? Vai se perder, você vai pegar o seu livre-arbítrio e continuar por outro caminho. Mas o que acontece com esse vinho novo? Também se perde. Ou seja, a gente está vindo aqui, como eu falei para vocês no início, de forma racional, mexendo aqui, sem pirar o cabeção, para que a gente possa estar exercendo essa autoridade como cristão? Vocês estão entendendo? Vocês estão acompanhando meu raciocínio? Eu estou querendo levar vocês para a reflexão, porque é muito da parte prática, a Ana vai trazer na próxima aula, tá? Como eu falei, dá para fazer três ou quatro aulas só com esse assunto, e eu vou parar por aqui, porque senão a gente não tem tempo para exatamente tentar fazê-los entender de uma forma prática, tá? Quais são as três frentes que a gente tem? Jesus Cristo venceu o diabo na cruz. O que ele fez com essa autoridade? Ele nos deu essa autoridade. E uma das ferramentas dessa autoridade é resistir ao ataque dele. Amém? Só que o que a gente tem de outros duas soluções é que a gente age pela fé e pela identidade. Vocês percebem que não é uma coisa ou outra, mas se você tem mais intimidade, a fé vem de forma natural, o teu livre-arbítrio já está orientado. Vocês percebem, não? E que a gente precisa renovar a mente, tá? Na aula passada, quem estava aqui? Então tá jóia. A Camila trouxe o quê? Ela falou sobre o quê? Como que a gente consegue ter autoridade espiritual sobre a carne? Em Gálatas 5? Foi Gálatas 5, né, Keila? Isso. Vamos lá para o 20, 21, 22. 20 ao 22. O que fala no 20 ao 22? Fala do fruto. Isso. Vocês se lembram desses balãozinhos? Vocês se lembram deles? Vocês se lembram quais são as virtudes do fruto do Espírito? Quais são os dons do fruto do Espírito? Amor. Ok, obrigado. Muito bom, bacana. Merece um doce cada um. Já ganharam na aula passada, eu não vou dar doce para ninguém hoje não, gente. Hoje não tem docinho, não. Aquele é mais generosa do que eu. Mas, na verdade, é o seguinte, eu gosto muito da tradução da NVI, tá? Porque, como eu falei para vocês, na minha mente eu interpreto mais. Mas é fácil, porque eu consegui memorizar de forma sequencial. E nós vamos fazer uma leitura um pouco diferente do fruto do Espírito hoje, para exatamente ver se vocês conseguem memorizar, por essa atividade prática, como resistir ao diabo, como usar a autoridade, como usar a procuração de Jesus Cristo. Na NVI fala que o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão e é domínio próprio. Eu gosto muito. Então, o que é benignidade? Tem muito a ver com a amabilidade. O que é longanimidade? Tem a ver com a paciência. Tá? Então, nós vamos usar a tradução pelos balõezinhos aqui. Tá legal? Só que como é que termina o último versículo? Contra essas coisas, precisa de lei para quem tem amor, alegria, paz, paciência.
amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, amor próprio. Precisa de lei para isso, gente? Isso a gente está em quê? Onde que está isso? Está no fruto do? Ah, e o Espírito está vagando aí para fora, né? Eu estou com uma coisa na cabeça que eu preciso compartilhar com vocês. Vocês lembram as duas passagens em que Moisés, quando subiu no monte, não foi no Horebe, foi quando ele morava com Jetro, e Josué, quando ele estava de frente com a muralha, que Deus chamou eles para falar, e o que Deus falou para eles? Tire as suas... Por quê? O que habita em nós? Toma cuidado onde você está pondo o pé, meu irmão. Toma cuidado, porque onde você pisa é... Isso está na minha cabeça, está martelando e eu não consigo, ainda não consegui assimilar. Você é muito verdadeiro com vocês, do fundo do meu coração. Eu estou batendo no cabeção aqui para poder tentar fazer isso de forma fluida, todos os dias. E aí é por isso que eu vou precisar de 9 voluntários agora. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia fazer alguma coisa diferente? Como eu precisei de vir 9 para dentro dessa conversa, eu vou ter que tirar os 9 daqui. Só que nós não vamos tirar simplesmente da mesma sequência. Nós vamos tirá-la de uma forma inversa. Aí vem Deus e fala, contra essas coisas não há lei. Então tá jóia. Irmãos, do fundo do coração, vocês querem ter essa autoridade espiritual contra o demônio? Não façam o que eu vou fazer agora. Se você não tiver domínio próprio, por favor, pode sentar. Se você... Isso eu tenho. Hã? Não. Tá Eu só preciso que você saia. Eu só preciso que você saia. Eu não estou falando se tem ou não, por favor, viu, Daniel? Não é isso. Eu só peço isso. Se você não tiver domínio próprio, irmãos, o que acontece com o seu cabeção, com a sua mente? Ela te transfere para um mundo em que você fica manso, não fica? Se você perde o domínio próprio? Ah, você não vai conseguir. Aí vem aquele vulcão, né? Ah, eu vou conseguir. Perdeu o domínio próprio. Aí quando você está nessa condição, um pouco de ira, um pouco de complexidade sentimental, você é manso? Por favor, mansidão, sente. Agora, se você perdeu o domínio, você está irando, você está atacando, você consegue ser fiel? Você consegue ser fiel no mínimo à palavra, no mínimo aquilo que você recebe toda semana aqui? Não? Desculpa, fidelidade, por favor. Nós perdemos a fidelidade, certo? Nós perdemos o domínio próprio. Nós deixamos de ser mansos. Nós mostramos a nossa infidelidade. Se você tem tudo isso, você é uma pessoa bacana, você é bondoso, né? Você é bom, não é bom? O comportamento seu com os outros é de bondade? Bondade, por gentileza, senta. Então tá jóia. Se você não é bom, né, meus irmãos? O que acontece com a amabilidade, com o trato com as pessoas? Você é benigno? Ou você começa a ter, como eu disse para vocês, geralmente os mais próximos é quem nos atacam. E atacam de que forma? Pela língua. Então você deixa de ter? Você deixa de ser bondoso. Por favor, benignidade. Obrigado mais uma vez. Tá joia? Agora, se você não tem domínio, se você não é manso, se você não é manso, se você não é fiel, se você não é bondoso, o que acontece com a sua... Você é uma pessoa paciente? Você reage de forma lenta? Como é que é? Como é que fala o versículo? Seja tardio em falar, tardio em irar-se. Não é isso? Eu só esqueci o resto. Isso, em irar-se. Mas veja bem, tardio em falar. Isso, é irar. Então, se você é paciente, mas nessas condições adversas você deixa de ser paciente, obrigado. Obrigado pela participação. Tá joia? Então tá joia.
nós não somos benignos, nós não somos pacientes, deixamos o inimigo nadar de braçada, perdemos essa autoridade espiritual. O que acontece com a nossa paz? Keila, como é que é mesmo o versículo de Filipenses? Ele nos deu a paz. Obrigado, paz. Obrigado mesmo. Você deixa de ter paz, irmãos. Agora, vocês que perderam o domínio próprio, vocês que deixaram de ser mansos, nós que deixamos de ter fidelidade, nós deixamos de além de fidelidade, nós perdemos a nossa mansidão, nós perdemos a nossa benignidade, nós perdemos a nossa paz, nós perdemos a nossa paciência. Você é uma pessoa alegre? Oh, alegria, obrigado. Obrigado. Se a gente não consegue nada disso, você consegue demonstrar amor? Nem por um, nem pelo outro. E quais foram os 2 mandamentos resumo da Bíblia que Jesus Cristo deixou sobre todo o Velho Testamento? Qual que é o verbo? Era isso que eu queria ter falado para vocês no começo dessa ministração, irmãos. O amor de Deus é maior do que tudo. O amor de Deus é aquilo que nos preenche. O amor de Deus é o que nos dá essa autoridade. E a gente só precisa buscar o quê? O amor de Deus. E Ele está fazendo o quê com o amor dele? Guardando para Ele? Ou Ele está querendo fazer assim para vocês? Amém? Obrigado, irmãos. Era essa que era a ideia. 5 anos, né? E são 36 de casados. E continuamos em lua de mel. Então, e a gente já passou por muitos perrengues, né? A gente já teve várias dificuldades, mas é o amor de Deus que faz isso com a gente, tá? Então, se a gente puder finalizar essa aula exatamente dizendo para vocês que é o amor de Deus que a gente precisa buscar, venham buscar esse amor de Deus de forma racional, todo culto, toda aula, participem das aulas, leiam, se possível, um pouco antes das aulas, mas venham preparados para receber algo, como nós oramos no início. O coração nosso está aberto, não precisa nem bater, pode entrar e ceia conosco. Deixa a gente compartilhar desse conhecimento. Amém? Tragam mais pessoas. Se a gente tiver a oportunidade e a possibilidade de engrandecer a transmissão desse conhecimento, nós temos toda uma igreja para poder ajudar. Amém?